Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais uma aula, agora uma aula bem rápida, uma revisão inicial sobre o continente asiático. Dá uma olhada aí em alguns pontos importantes. Primeira coisa, a localização do continente asiático. A Ásia, ela se encontra numa região estratégica entre a Europa, o Oriente Médio, que pertence à Ásia, à África, e do outro lado o Oceano Pacífico, que vai fazer ligação com a América. Então o continente asiático ele é cortado bem ao sul pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer e mais ao norte pelo Círculo Polar Ártico. É uma região que vai dar uma variedade muito grande de características. Vocês observem aí na imagem desertos que nós vamos ter nessa região. Nós vamos ter regiões de áreas geladas, áreas muito frias durante o ano. O norte da Ásia é muito frio. Também grandes cidades, como aqui no Emirados Árabes, né? Região controlada pelo petróleo, muito dinheiro relacionado a isso, e também um relevo bastante variado, com grandes cadeias montanhosas, dobramentos modernos, também planaltos e algumas planícies. Vamos dar uma olhada em alguns pontos que a gente precisa relembrar. Primeira questão, o tamanho do continente. Dá uma olhada aqui nesse gráfico, você vai ver que a Ásia ela tem 30% das terras emersas do planeta. 30% é uma quantidade muito grande de terras comparada à América, que tem 28%, e aí a África, que tem 20%. Então observe que ela realmente tem uma quantidade muito grande de terras. E a população mundial também concentra-se lá. Veja só, de cada 10 terráqueos, 6 são asiáticos. Então tem uma concentração de população muito grande, relacionada aí principalmente com os países mais populosos que nós vamos ter lá, como por exemplo a Índia, a China, o Japão, a Indonésia, Bangladesh, enfim, países que são bastante populosos e tem algumas concentrações populacionais muito grandes, que é a densidade demográfica, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a maior parte da população mundial é asiática, lembra disso. Outra questão importante com relação à concentração. Se você observar aqui, nós temos um mapa com a densidade demográfica de uma parte da Ásia. Observem que Japão, China, Índia, Filipinas, ali também tu vai ter Bangladesh aqui, o Paquistão um pouco mais para cá. Você observa que ele tem uma concentração populacional realmente muito grande. Vamos lembrar de alguns lugares que você não pode esquecer sobre concentração populacional, densidade demográfica na Ásia. Primeiro deles, Japão. Observa aqui, ó, Japão tem 36 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana de Tóquio. Então, importante lembrar dessa cidade. Outra cidade para não esquecer é a cidade de Nova Delhi. Nova Delhi, nós temos aí 22 milhões de pessoas vivendo nessa região. Outra importante é Mumbai, a antiga Bombaim, na Índia, que nós temos aí 20 milhões de pessoas vivendo nessa região. Então observe que aí nós temos três concentrações urbanas, três manchas urbanas bastante grandes e com uma concentração populacional considerável. Outra delas que nós podemos lembrar é Xangai, na China. Também Xangai, uma concentração populacional muito grande. Um pouquinho mais acima aqui a gente lembra de Pequim, que é também uma importante cidade, uma concentração populacional bastante grande. Lembra também de Dhaka. Dhaka fica no Bangladesh e também tem uma concentração populacional considerável dentro da Ásia, e com 14 milhões de pessoas vivendo nesse território. Então observe que aí algumas cidades bem importantes para lembrar, certo? Não esqueça delas. Vamos lembrar de algumas coisas. Lembre-se sobre a Ásia, o que você não pode esquecer sobre essa primeira aula de Ásia. Primeira coisa, maior continente em extensão territorial do planeta, 30% das terras emersas. Mais ou menos 1/3 das terras emersas do planeta pertence ao continente asiático. Região com maior concentração populacional, é onde concentra a maior parte da população do mundo. Veja só, falei para vocês agora há pouco que de cada 10 terráqueos, 6 estão neste continente, então fica ligado. Outra coisa, diversidade cultural, religiosa e econômica. Uma diversidade de culturas muito grande, um continente bastante antigo, com populações que estão ali há muito tempo, então uma diversidade cultural. As diversidades religiosas também são muito grandes, tem islamismo, tem catolicismo ortodoxo, nós vamos ter aí
os outros cristianismos, né? O próprio judaísmo, budismo, shintoísmo, enfim, uma série de religiões nessa região. E também econômicas, países que têm PIBs gigantescos, que é o caso da China, segundo maior PIB do planeta, países que têm uma economia muito desenvolvida, que é o caso do Japão, e países muito pobres também, que é o caso do Vietnã, é o caso de outros países da região ali. Conflitos importantes também nessa área, não esqueçam alguns conflitos como Caxemira, que a gente volta a falar mais tarde em outra aula. A questão do Caxemira é uma questão aí entre a Índia e o Paquistão, né? As Coreias, que apesar do conflito ter acontecido entre as duas em 1950 e 53, ainda não se resolveu bem, ainda tem algumas disputas entre eles. A questão da própria guerra do Vietnã, que aconteceu naquela região, e da questão da Palestina no Oriente Médio. Então, conflitos aí bastante para se estudar nessa região do planeta. Então é importante dar uma lembrada nesses conflitos. Em outra aula a gente volta a retomar conflitos mundiais, então vamos falar um pouco mais desse tema. Para terminar nossa aula, só falar um pouco do relevo, Ásia, aspectos físicos. Vamos lembrar de algumas coisas importantes. Olha aqui, ó, Montes Urais. Os Montes Urais, eles dividem a Rússia asiática da Rússia europeia. Então vai dividir a Ásia de Europa, né? Então os Montes Urais, essa parte importante. Outra cordilheira do Himalaia, que é extremamente importante você lembrar, é um dobramento moderno, vem do encontro das placas tectônicas da Índia, a placa indo-australiana com a placa euroasiática, se chocam ali e vão formar a cordilheira do Himalaia. Planaltos, ó, planaltos do Tibete, planaltos da Mongólia, são planaltos importantes também desse continente que nós precisamos lembrar deles, não podemos esquecer. Ocupam vasta área no interior do continente. E as planícies, vamos lembrar aqui, ó, da planície da Sibéria, que vem toda essa área aqui, ó, desde o norte até aqui, e a planície Indo-Gangética, com uma concentração populacional muito grande nessa região aqui da Índia, né, muito por conta da questão do próprio rio Ganges e a sua questão religiosa. A planície da China também nessa área, é uma importante área, cortada aí pelo Rio Amarelo, pelo Rio Azul, produção de arroz, terras muito férteis, um solo fértil a partir daqueles rios, e uma produção de arroz interessante também nessa área. Fechou? Uma revisãozinha rápida, falta ainda clima, falta vegetação. Numa próxima oportunidade, as questões econômicas também, claro, numa próxima aula a gente retoma. Obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau!